Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós nesta manhã, amém? Enquanto cantávamos, e a Fabiana trouxe para a gente o Salmo 23, eu me lembrei de uns irmãos de um grupo chamado Projeto Sola. Eles cantam esta canção, né, o Salmo 23. E tem uma frase que eles usam na canção, numa liberdade poética, que eu acho muito interessante. Eles dizem assim, numa das frases da canção, né? Se o Senhor é meu pastor, tudo o que eu não tenho, eu não preciso. Linda essa frase, não é? Se o Senhor é meu pastor, tudo que eu não tenho, eu não preciso. Por quê? Porque Cristo é a nossa suficiência. E nós precisamos trabalhar nas nossas mentes e no nosso coração esta verdade. O fato é que temos olhado para muitas coisas. Somos atraídos por aquilo que os nossos olhos veem. E, por conta disso, estabelecemos pressupostos. Estabelecemos expectativas. E nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre isso. Quero deixar com você um beijo dos nossos irmãos que estão nessa manhã no Vida Vitoriosa, rogando ao Senhor que os encontre neste tempo com aquilo que é dele mesmo para a vida de cada um dos nossos irmãos. Amém? Estamos trabalhando um novo tema, agora no mês de novembro, o tema chamados para servir. Pensa num tema desafiador. Chamados para servir. Meu empenho aqui nesta manhã é poder pensar com você algumas coisas que a palavra nos traz sobre isso. Isso vai demandar um exercício de irmos em vários lugares da palavra. Então a gente vai ler a Bíblia, tudo bem? Tá bom, né? Ler a Bíblia? A gente vai ler a Bíblia, tá bom? Então eu quero que você esteja atento ao que o Espírito Santo quer entregar para nós, para que nós possamos ser no Senhor, no Espírito do Senhor, orientados para aquilo que é dele. Amém? Quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos no capítulo 22 do livro de Lucas. Vamos ler a parte C. Terceira parte seria só de um trecho que nós vamos pegar aqui, do verso 27. Ok? Lucas 22, 27, a última parte deste versículo. Jesus fazendo esta declaração. Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Vamos ler de novo? Eu, Jesus falando, porém, estou entre vocês como quem serve. Vamos orar. Paizinho, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Agradecemos a Tua misericórdia, que se renovou sobre nós nessa manhã,
É a tua misericórdia, Senhor, a causa de não sermos consumidos. Louvamos o teu nome, porque aprouve a ti enviar Cristo para ser a nossa viva esperança de salvação. Que a cada dia possamos, aprendendo através do teu Espírito Santo, agindo nas nossas mentes e no nosso coração, crescer no conhecimento de Cristo, até que Ele seja plenamente formado em nós. E seja isto para o louvor da tua glória, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Jesus estabelece a vida dele como referência, a vida dele como modelo a ser seguido. Então vamos lá, eu pedi para os meus irmãos da projeção preparar ali para a gente um vídeo. Por quê? É mania de professor, tá? O professor faz essas coisas, tudo bem? Fica tranquilo, tá? A gente quer que as pessoas compreendam aquilo que está sendo dito. E muitas vezes é necessário que a gente use recursos para chegarmos a esta compreensão. Não que precisemos exatamente disso, mas é que como a gente tem essa prática, quer fazer essas coisas desse jeito, a gente acaba fazendo, tá bom? Porque o Espírito Santo, ele pode trazer tudo para nós de forma muito tranquila. Mas eu quero que você principalmente ouça, ok? Temos aí o vídeo, perfeito? Por gentileza, querido, principalmente ouça, vai ter algumas imagens, mas é principalmente para ouvirmos. A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, Ele é inteiramente sincero, Ele permanece para sempre, Ele é imortalmente gracioso, é imperialmente poderoso, Ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu rei Yeshua. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele vive em si mesmo, Ele é augusto, Ele é o único, Ele é sem paralelo, Ele é sem precedentes, Ele é supremo, Ele é preeminente, Ele é a sublime ideia na literatura. Ele é a mais alta personalidade na filosofia. Ele é o problema supremo na alta crítica. Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você quer conhecê-lo hoje. Ele é o milagre do século. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível ao tentado e ao atribulado. Ele se compadece e salva. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele limpa o leproso. Ele perdoa pecadores. Ele absolve devoradores. Ele liberta os cativos. Ele defende o fraco. Ele abençoa o jovem. Ele serve ao desafortunado. Ele honra o velho. Ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Você o conhece? Você conhece Yeshua?
árvore do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a entrada da libertação. Ele é o caminho da paz. Ele é a estrada da justiça. Ele é a vereda da santidade. Ele é o portão da glória. Ele é o mestre dos poderosos. Ele é o capitão dos conquistadores. Ele é a cabeça dos heróis. É o líder dos legisladores. Ele é o superintendente dos vencedores. Ele é o governador dos governadores. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Este é o meu rei. Meu rei, seu ofício é múltiplo. Sua promessa é certa. Sua luz inigualável. Sua bondade não tem limites. Sua misericórdia é eterna. Seu amor nunca muda. Sua palavra é plena. E a sua graça é suficiente. Seu reino é justo. Seu fardo é leve. Seu jugo é suave. Bem, eu desejaria poder descrevê-lo para você, mas ele é indescritível. O meu rei é indescritível. Ele é incompreensível. Ele é invencível. Ele é irresistível. Estou tentado lhe dizer, amado, que os céus dos céus não pôde contê-lo, muito menos um homem explicá-lo. Você não pode tirá-lo da sua mente. Você não pode afastá-lo de suas mãos. Você não pode prolongar os seus dias e não pode viver sem ele. Os fariseus não suportaram, mas descobriram que não podiam pará-lo. Pilatos não achou falha nele. As testemunhas não conseguiram fazer com que seus testemunhos concordassem sobre ele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde lidar com ele. E a sepultura não pôde contê-lo. Este é o meu rei. Ele sempre foi, ele sempre será. Eu estou falando sobre o fato que ele não teve predecessor e não terá nenhum sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após ele. Você não pode depô-lo, ele não irá renunciar. Este é o meu rei, louve ao Senhor. Este é o meu rei, teu é o reino, o poder e a glória. Todo o poder pertence ao meu rei. Nós ouvimos falar de poder negro, poder branco, poder verde, mas o poder é de Deus. Teu é o poder, tua é a glória. Tentamos conseguir prestígio, honra, glória para nós mesmos, mas a glória é toda dele. Teu é o reino, teu é o poder, a glória para sempre, sempre, sempre. Quão longo é isso? Sempre, sempre, sempre. E quando você passar por todos para sempre, então é o homem. Muito bom. Porque eu quis trazer isso para nós nessa manhã. Este que nós acabamos de ver, de ouvir sobre ele, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira. Este é Jesus. Este é Yeshua. E ele nos declarou: eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Se havia alguém que não precisava fazer isto, que não precisava servir, este é Jesus. Mas ele, esvaziando de toda a sua glória, fez-se homem, habitou entre nós e nos deixou a sua vida como modelo. Deixou-nos a sua vida
como referência. Uma referência absoluta. Vivemos um tempo, hoje, em que não existe para o mundo absoluto. Para o mundo, tudo é relativo. E por isso que nós encontramos esta série de deturpações de verdades que a gente vê o tempo todo. Cada um achando que pode fazer as coisas do seu jeito, segundo aquilo que são os seus pensamentos, que pode ser o que quiser ser. Minha vida, minhas regras. Isso é relativo, não é? Conseguimos discutir com o relativo? Em absoluto, não conseguimos. Então não tem como você dialogar, não tem como você discutir quando o que move a vida de uma determinada pessoa é o relativo. Não tem como. Você vai dizer para essa pessoa, olha assim, está vendo este telão aqui, azul? A pessoa vai falar assim, não, para mim esse é amarelo. Como é que você vai discutir? Não, é minha percepção disso é que é amarelo, não é azul. Ok? Está vendo que a realidade se impõe à percepção, né? Mas nem assim as pessoas se dobram. Por quê? Porque é relativo. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, trabalhar no campo do relativo. Se estivermos nesse campo, não teremos como avançar em conhecimento e graça. Esse é um exercício que eu e você precisamos fazer continuamente. Porque nós estamos expostos ao relativo o tempo todo. Se a gente não ficar atentos, se nós não ficarmos vigilantes, nós vamos nos dobrar ao relativo. Vou te dar um exemplo. Trabalho numa escola e a gente faz um trabalho sério de ensino na vida dos nossos estudantes. E eu tenho um grupo de professores que trabalham seriamente. Então, que eles demandam dos seus estudantes aquilo que eles precisam fazer. E fazem combinados. Estabelecem modelos, regras, limites, porque tudo isso é necessário, porque isso faz parte da nossa vida e a gente precisa disso. Um determinado estudante que não tinha autocontrole fez e aconteceu em sala de aula. E o professor foi lá e disse, olha, querido, você não pode fazer isso, nós estamos num momento que inclusive é um momento de avaliação e você não pode fazer essas coisas desse jeito, tal. E ele ignorou. E aí, a professora falou assim, então vou fazer o seguinte, se você continuar assim, eu vou descontar um ponto da sua prova. Ah, não, como assim? Que absurdo. Ah, não, aquela coisa toda, né? Que só os alunos falam. Né? E aí, foi lá, a professora marcou na prova, colocou um ponto a menos e foi para casa essa informação. Chegou em casa, os pais olharam aquilo. Mas que absurdo! Como isso? Como que a professora ousou tirar um ponto da prova, visto que, pelo conhecimento dele, ele conquistou essa nota? Não admito. Isso é injustiça. Quem você acha que teve que atender isso? Moá, eu tive que atender essa situação.
detalhe importante. Por que eu estou te contando isso? Uma família cristã. Os pais envolvidos na congregação, em ministérios, cristãos. E aí, quando eu soube disto, isso me deu liberdade para conversar com eles no campo do absoluto. Por quê? Porque eles estavam trabalhando no campo do relativo. No campo do relativo, eu preciso da minha justiça. Nada pode ser feito comigo, porque afinal de contas, eu sou maravilhoso. E aí fomos lá. Sabe qual foi o problema? Primeiro, em casa, os pais criticaram a ação do professor, na frente do estudante. O que isso estabeleceu para o estudante? A quebra do princípio de autoridade. Aquele professor passou a não ser mais na vida daquele estudante autoridade. Veja, queridos, Deus é muito sério quando Ele fala conosco sobre autoridade. Se tem uma coisa que Deus leva bastante em consideração, é a autoridade. Porque a palavra do Senhor nos afirma que toda a autoridade é instituída pelo Senhor. E toda a autoridade tem um objetivo, tem um propósito. Vai, expande o seu pensamento aí, olha para todos os lados e pensa nisso que eu estou te falando. O exercício nessa manhã é reflexão, pensamento. Vai arder aí um pouco a cabeça, mas tudo bem, faz parte. Toda autoridade. Ah, mas sim, e também instituído como autoridade foi o Senhor quem instituiu. Porque toda autoridade vem do Senhor. Não há autoridade fora do Senhor. Você pensou em algumas pessoas aí, não pensou? Expande mais, pode pensar mais. Pode pensar mais. É isso mesmo. Toda autoridade. Este estudante, agora chegando já no final do ano, não respeita o professor de jeito nenhum. Porque a quebra de autoridade foi feita lá em casa. Podem haver autoridades loucas? Sim. Podem haver autoridades possuídas por demônios? Sim. E a gente tem isso, o relato bíblico disso. Não é? Você se lembra? Saul era um rei louco, atormentado por demônios. E o que ele fazia para aquela pessoa que estava tentando amenizar a situação dele? Jogava lanças, queria matar. E aí, estamos falando do jovem Davi, você se lembra dessa história, né? Davi nos traz uma lição muito importante com relação a isso, porque ele diz assim, tendo a oportunidade de matar o rei, ele diz assim, não levantarei a minha mão contra uma autoridade do Senhor. Entende? Entende? Por que nós precisamos voltar a nossa mente o tempo todo para o absoluto? Entende? Porque senão a gente vai achar que nós temos direito. É meu direito. Não, tem que me atender nas minhas expectativas. Irmãos, 1 Timóteo, vou voltar aqui para o texto, antes que eu me empolgue, tem tempo para a gente acabar essa manhã.
1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, também na sua parte A. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, quando estamos falando de Jesus, quando estamos falando de Yeshua como nossa referência, como nosso modelo, tudo isso está registrado na Bíblia, no absoluto da palavra de Deus. Em Números, no capítulo 23, no verso de número 19, também na sua primeira parte, vemos escrito o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Consegue compreender? Está conseguindo me acompanhar aqui no raciocínio? Então nós estamos falando de um Deus como referência de absoluto. Tudo bem? Um Deus imutável, que não muda. Tudo o que ele determinou se fez. Tudo que ele, como propósito, estabeleceu, se cumpriu. Dia destes, eu estava aqui conversando com a congregação, e eu fiz um exercício de mostrar para a congregação a estátua de Nabucodonosor, lá do livro de Daniel, né? E trazendo para nós, para esta reflexão, este pensamento: tudo que foi estabelecido, cumpriu-se. Nada ficou sem acontecer. E qual é a questão? Nós temos isso registrado, irmãos. Está na palavra de Deus. E eu estou aqui com uma expectativa de que o mundo vai melhorar. Meus irmãos, desculpa, eu vou te dar uma má notícia. O mundo só vai piorar. Vai melhorar nada não, irmãos. Ai, os governos serão melhores. Não serão! A economia não será! Por quê? É necessário que essas coisas aconteçam para que venha o fim. Desculpa. Este é o Evangelho. Qualquer coisa diferente disto não é o que está escrito na palavra. E a única coisa que é possível de termos como referência é a palavra. Somente as Escrituras. Acabamos de passar, né, no mês da Reforma. E a gente precisa falar disso, porque se nós estamos aqui, é porque nós somos frutos destes acontecimentos. 1517, quando Lutero foi lá e estabeleceu as 95 teses, né, dizendo a respeito da igreja naquele tempo, como ela estava fazendo as coisas. Irmãos, a gente tem feito a mesma coisa hoje. Como congregações espalhadas pelo mundo, fazemos as mesmas coisas. Ou seja, será que nós não estamos precisando de uma reforma? A reforma da reforma? A gente tem que pensar nisso. Talvez precisemos da reforma da reforma. Nós vamos investir um tempo agora fazendo uma leitura que eu quero que você me acompanhe. Vai ser difícil encontrar aí na Bíblia, mas nós vamos ler no livro de Gênesis. Ok?
É difícil encontrar, eu sei, é complicado achar, mas Gênesis, vai lá, Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia. Ok? Brincadeiras à parte, desculpa, né? Não fica chateada não, é só uma brincadeira. Tá bom? Primeiro livro, Gênesis. Nós estamos falando de absoluto. Ok? Então vamos, me acompanhe na leitura por gentileza. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas. Saí aqui do texto. E Deus chamou ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse:
façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Você fala assim: Mário, eu já tinha lido Gênesis 1. Né? Você já leu, né? Você leu Gênesis 1? Você compreendeu o que está registrado em Gênesis 1? Você entendeu o absoluto que está colocado em Gênesis 1? Você viu quem fez tudo isso em Gênesis 1? E a minha pergunta para você é: este mesmo Deus que fez tudo vir a existir, quando nada existia, Ele mudou? Não. Ele continua sendo o mesmo. Ele é Deus. Você vai entender por que eu fiz questão de fazer essa leitura. Pelo menos para quem não tinha lido o capítulo 1 de Gênesis, já dá um tique aí que você leu o capítulo 1 de Gênesis aqui, né, conosco. Malaquias, no capítulo 3, no verso de número 6, na parte A deste texto, diz assim, se você ficou em dúvidas do que eu tinha falado: porque eu, o Senhor, não mudo. Isaías 45, verso 5, na parte A também, tem a seguinte declaração: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus. Irmãos, segundo tudo isso que nós vimos registrado, não foram palavras minhas. Você entendeu? Você está entendendo a questão que eu estou fazendo com você nesta manhã? A questão de que você ouça a palavra de Deus. E por que eu estou fazendo esta questão? Porque eu sou bom? Nada, irmão, eu sou um miserável. Mas porque a Bíblia, ela diz que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu jamais posso abrir mão de ouvir da palavra de Deus. Porque se eu não ouvir da palavra de Deus, isto não vai gerar em mim fé. E sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Não é que sem fé é difícil. Que sem fé dá um trabalhinho. Não, irmãos.
Sem fé é impossível agradar a Deus. E agradar a Deus não é fazer agrado a Deus. Não é isso, irmãos, que a palavra está dizendo. Agradar a Deus é você viver segundo esta referência de fé, segundo essa referência de palavra. Ou seja, não é viver para você. Difícil, né? Então, segundo o que está escrito, isso não deveria gerar em nós uma convicção de absoluto? Não deveria ser suficiente para vivermos uma vida cristã normal? Não deveria ser suficiente para servirmos uns aos outros em amor, desejando que os nossos irmãos cresçam? Não deveria ser suficiente? Mas é suficiente? É suficiente, irmãos? Não responde para mim, não. Responde para você no seu coração. Olha o que a gente faz. Nós vamos para as relações com os nossos irmãos, como vamos para a relação com Deus. De que forma? Cheios de expectativas, imaginando que podemos tirar algum proveito disso. Ou seja, servimos a Deus e aos homens por interesses. Claro que não, Mário. Você não conhece o meu coração. De fato, eu não conheço o seu coração. Mas o Espírito Santo conhece. E a Bíblia afirma sobre o meu e o seu coração que ele é desesperadamente corrupto. Que de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Você acha que Jó era um homem justo? Lembra da história de Jó? Você acha que Jó era um homem justo? Pelo que está descrito na Bíblia, o próprio Deus falando de Jó vai dizer, é um homem justo. Em um determinado momento, Jó, passado de todo aquele perrengue que a gente viu acontecer, ele diz assim, Jó diz assim, me deixei seduzir pelo meu coração. Isso me chocou, porque eu pensei assim, Nanda, eu pensei assim, se Jó, que era um cara justo, e falou isso, o que eu posso falar? Hein, Ricardo? A gente pode fazer um negócio desse? A gente pode falar uma coisa dessa? Irmãos, o nosso pior inimigo não é o diabo. Nosso pior inimigo é o nosso coração. O nosso coração, irmãos, ele procura meios para nos salvar. Ele procura meios para nos preservar. Ele procura meios para fazer com que a gente se sobressaia sobre os outros. O tempo todo. Não há um bom, um sequer, é o que diz a palavra. Justo, só aqueles que em Cristo são justificados e passam a um processo de justificação.
não é uma boa notícia? Não é, se você vive no relativo. Contudo, se a sua vida está entregue no absoluto, esta é a melhor notícia que você pode receber neste dia. Por que criamos tantas expectativas? Ao longo do tempo, nós fomos perdendo a referência do absoluto que é Deus e sua palavra e criamos para nós uma série de pressupostos que nos enchem de expectativas. Lembra que nós acabamos de ler o livro do começo? E no livro do começo, nós vimos um Deus com poder suficiente para fazer tudo vir a existir e ainda mais. E só com o poder da sua palavra. E eu e você não acreditamos. Essa é a verdade. Por isso que a gente leu Gênesis 1 inteiro. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu quis que nós passássemos por esse exercício para que, além daquilo que nós estamos fazendo aqui, o Espírito Santo possa achar em nós lugar para nos levar a crer. Isso basta a leitura da palavra. Não precisa de esforço nenhum de nós aqui. Todo mundo sabe ler, né? Expectativa é o estado de esperar algo. Um grande desejo ou ânsia por um acontecimento que seja benéfico ou próspero. Sentimento que existe na ausência da realidade, ou seja, quando o objeto que motiva a expectativa ainda não se tornou viável e real, sendo apenas uma condição presente no desejo de posse. A expectativa é uma suposição incerta que está mais ou menos influenciada por fatos realistas. Normalmente, quando o indivíduo espera ou deseja muito por algo ou alguma coisa, e, eventualmente, a expectativa não cumpre a realidade, surge o sentimento de desilusão, de frustração. Acompanha comigo, por gentileza, como a Bíblia narra para nós, queridos, o Evangelho apela para a nossa inteligência. Tudo bem? Não foi à toa que Deus deixou tudo registrado em um livro. Ok? Porque tem aqui para nós uma demanda, tem aqui para nós um exercício, tem aqui para nós uma ação de ir atrás e querer entender, e querer discernir, e querer compreender todas essas coisas. É nosso trabalho. Individualmente, nosso trabalho. Ah, não, porque, nossa, você não conhece minha mãe. Minha mãe é crente, pensa numa mulher crente. Crente. Ixi. Rapaz, sabe tudo da Bíblia, pensa, bichinha acorda de madrugada para orar, sabe que negócio tudo. Então assim, eu vou na fé da minha mãe. Oi? Eu vou na fé do meu pai. Oi? Mas rapaz, e os pastores na igreja? Hein? Uns homens inteligentes, sabe, hein? Fala bem pra caramba, uns negócios bonitos. Eu estou vivendo muito com os irmãos mineiros, por isso eu estou falando assim, tá? Tive recentemente em Belo Horizonte, fazendo só. Né?
É muito engraçado como eles falam. Queridos, vamos lá. Deus não tem netos. Deus não tem sobrinhos. Deus não tem primos. Deus só tem filhos. E os filhos se relacionam diretamente com o Pai. Irmão, não tem intermediador. O nosso intermediador com o Pai é Cristo. Somente Cristo. Mas ninguém. Consegue entender? Isso te choca? Vamos lá. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 1, na sua parte A, e depois nós vamos ler o verso 5. O que eu quero que a gente entenda é como a Bíblia narra a instituição em letras minúsculas, Deus da expectativa. Acompanha. Gênesis 3, 1, na sua parte A. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Você se lembra que agora há pouco você viu Deus criando todas as coisas, estabelecendo tudo o que era necessário. Depois de ter feito, depois de ter estabelecido, depois de colocar tudo em ordem, presta atenção, a gente perde os detalhes. O que ele fez? Depois de fazer tudo, de deixar tudo pronto, ele cria o homem. Deus não criou o homem primeiro e as coisas depois. Deus criou tudo que era necessário primeiro e depois criou o homem. E o que ele fez? Você viu. Você ouviu a gente ler aqui. Ele os abençoou. Então veja, ele ia abençoar? Não, gente, ele não ia abençoar. Ele abençoou. Ah, Deus me abençoa. Querido, gente, pelo amor de Deus, o que está escrito aqui? Como é que Deus me abençoa? Eu já sou abençoado, você já é abençoado. O que acontece é que você não sabe. Eu não sei. Por quê? Porque a gente vive sobre as nossas expectativas e não sobre a referência da palavra de Deus. Depois você me bate. O diabo nos engana quando distorce a fala de Deus, criando uma ideia de expectativa, tirando de nós a certeza da referência. Deus passa a ser minha recompensa ou a minha expectativa, mas não é mais minha referência. Deus passa a ser o resultado daquilo que eu faço e a expectativa do que eu mereço e não a consciência de quem já sou.
sem Cristo, o que nós merecemos? Pensa comigo. Sem Cristo, o que nós merecemos? A resposta, a Bíblia nos traz: a morte. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. Ok? Nossa, como você é cruel, Mário, dizendo que eu, que sou tão lindo assim, maravilhoso, tal, mereço a morte. Sem Cristo, irmão, é o que você merece. Sem Cristo é o que eu mereço e ponto. Simples desse jeito. Ah, mas, irmão, este é um evangelho muito duro. Esse isso não pode ser o evangelho de Cristo. O amor de Deus é, antes de tudo, justiça. A justiça de Deus para nos trazer até aqui, neste momento, precisou entregar o seu único filho para morrer em nosso favor. Não existe, irmãos, um evangelho light. Um evangelho florzinha. Um evangelho caramelo. Não existe, irmãos. Qualquer um que afirme isso não está na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus nos chama a atenção a isto várias vezes. Não deixem a doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos é o evangelho de Deus para a nossa salvação. A gente perde de perspectiva uma coisa muito séria, o tempo todo. A gente não presta atenção. Irmãos, responde para mim. A nossa luta é uns contra os outros? A gente está aqui chamando, vamos montar um ringue de MMA aqui? Hein, Mônica? Vamos fazer aqui um UFC aqui, gospel? Hein? Vamos montar aqui? Porque aí já vamos lutar um contra o outro. O que a Bíblia diz para nós? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que querem nos destruir. Você consegue pensar isso? Então veja, o Deus da expectativa te distrai, me distrai e faz a gente perder a referência, que é Deus. E aí a gente vive aqui, ai Senhor, desculpa, vou fazer depois os irmãos vão me processar, mas não tem problema. Me dá a minha bênção para depois subir. Gente, pelo amor de Deus. Jesus poderoso. Expectativa, irmãos, passa a ser um tipo de ansiedade. Ansiedade em relação ao futuro é incredulidade. E incredulidade é pecado. Vou repetir para você ouvir.
Ansiedade em relação ao futuro é incredulidade. E incredulidade é pecado. Por quê? Ansiedade, ela é uma forma de rebeldia ao que Deus está tentando nos ensinar. Nós não seremos, escuta, você vai ficar chocado agora, mas tudo bem. Nós não seremos condenados por pecados. Sabia disso? Nós não seremos condenados por pecados. Por quê? Cristo atraiu sobre si todos os nossos pecados. Não será o pecado que vai nos condenar ao inferno. O que pode nos condenar ao inferno? Nossa rebeldia contra a verdade de Deus. Podemos ser condenados por rebeldia, de não ouvir o que a palavra está nos falando. Daqui a pouco a minha esposa liga aqui, ela está assistindo o culto online. Chegamos em casa às 2 e pouco da manhã, minha sogra estava no hospital, né? Então ela ficou lá acompanhando, né? Não está aqui, Edvânia, não está aqui hoje, né? Ela fica como meu termômetro quando a gente está falando, né? Para dizer, ela não está aqui, eu estou aproveitando. Jesus nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Na vida cristã, Deus não pode ser minha expectativa. Na vida cristã, Deus precisa ser a minha referência. Só que o que a gente vê, irmãos? Uma enormidade de pessoas vindo a Deus e aos irmãos na expectativa de ter suas questões contempladas. Estabelecemos relação baseada em oferta e ganho. A gente é assim, irmãos. Nós somos desse jeito. Por isso que a gente tem que dizer: Senhor, sonda meu coração. Senhor, sonda o meu coração. Vê no meu coração os meus caminhos maus. E em Cristo me coloque no caminho correto. A gente é assim, irmãos. A gente é assim. Precisamos viver em fé, entendendo que fé não é para nos garantir expectativa de futuro. Fé é para nos dar convicção de eterno. E quem tem convicção de eterno não tem expectativa de futuro. Mais 2 horas e a gente acaba, irmãos. Lucas, capítulo 22, vamos voltar lá. Lucas, capítulo 22. Agora nós vamos ler dos versos 15 ao 29. Lucas 22, de 15 a 29.
E disse-lhes, quem disse? Jesus. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Essa cena, você vai se lembrar, Jesus, os discípulos, o que a gente chama de a última ceia. Ok? E ele faz essa declaração. Tenho desejado. Se é um verbo de pretérito contínuo, tenho desejado participar com vocês nesta ceia de Páscoa. Consegue ver isso? Você lembra tudo aquilo que a gente colocou aqui sobre Jesus? E aí você consegue ouvir esta voz dizendo: tenho desejado estar com você. Tenho desejado participar com você. Eu desejo isso. Aí ele continua: antes da minha paixão, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele que por quem ele está sendo traído. Então, começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Imagina a cena. Todo mundo lá, as coisas tudo ajeitado, tudo bonito, tudo colocado no lugar, tudo certinho. E Jesus participando ali com os discípulos daquele momento ímpar, aquele momento sublime. Então, o que a gente pensa? Cara, é possível dentro dessa cena eu errar? O que você responde? Não, não é possível errar dentro desse cenário, com isso acontecendo. Será que é possível errar? Veja isso. Na hora em que esse momento termina, pensamos que todo mundo entendeu tudo e que eles vão tirar as conclusões mais acertadas possíveis. Jesus olha para os discípulos e as conclusões são terríveis. Eles levantam uma discussão para saber quem era o maior entre eles, quem era o mais graduado, quem podia mais. Lê o verso 24. Está escrito: levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Era um momento de ensino, um momento para aprender de forma conclusiva como tratar os irmãos. Um momento para lembrar do sacrifício por nós, sendo uma figura que deveria ficar guardada no nosso entendimento, que deveria nos impactar de tal maneira que servisse como instrução pedagógica, que formasse a nossa cultura de vida. E qual era a preocupação? Saber quem era o maior.
quem sentaria de um lado, quem sentaria do outro, quem herdaria do Senhor todo o poder. Irmãos, nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Versículo 25. Ao que Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim. Mas vocês não são assim. A Bíblia não está dizendo vocês não serão. Ela está afirmando que não é. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. De alguma forma, essa situação, ela traz um alívio para a gente, né? Que a gente vai pensar assim, né? Se os discípulos que andavam com Jesus puderam gerar esse tipo de situação, e mesmo assim houve da parte do Senhor graça para a vida deles, nós temos esperança, né? A gente tem esperança, ok? Nossa questão é: podemos passar pelos ensinamentos do Senhor e por conta da nossa fé, movida pelas nossas fomes, pelo nosso estômago, não entendermos nada. E esse é um alerta que Deus traz para nós o tempo todo. Desde os profetas, o Senhor diz que nossa dificuldade para com Ele é quando Ele nos ensina algo, nos transmite um ensinamento. A gente transforma isso em preceitos humanos, em vez de nos dedicarmos a aprender. Nos apressamos em tirar conclusões. Vivemos um evangelho das conclusões que nós tiramos e não dos ensinamentos que nós recebemos. Irmãos, o evangelho é para a vida, para nos educar de como viver neste presente século. Por isso que Paulo insiste na questão da transformação do entendimento. O evangelho, essa arma que Deus colocou à nossa disposição, é poderosa em Deus para a destruição dos sofismas, que são formas de pensamentos, preceitos, conclusões, com aparência de verdade, mas não tem correspondência de verdade. Por isso que Paulo diz que nós devemos seguir a verdade em amor. A natureza, a essência da verdade é o amor. A verdade não é aquilo que eu concluo. A verdade é aquilo que se impõe pela manifestação, pela revelação do amor de Deus. Daí, o que Jesus está falando em Lucas 22 é que essa condição dele, de servo, é um ensinamento que nós precisamos entender como um conceito e não como um preceito. O fato que se impõe é nossa dificuldade de entender a questão do servo, do serviço, dificuldade de entender a humilhação, porque essa ideia ainda trabalha fora de nós. É uma coisa que nos é imposta de fora para dentro. Muitas vezes não entendemos a natureza do serviço, do que Jesus está falando, que devemos uns aos outros, lavar os pés uns dos outros. Estamos entendendo isso como uma lei, mas isso não é uma lei. Isso é um código para os discípulos de Cristo. Isto passa a ser
intrínseco, passa a fazer parte de nós. Quando Jesus diz em João 15, se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão meus amigos, entendemos isso de fora para dentro. A gente entende como lei e não como código. O amor de Deus não é uma lei, é um código. É a substância da qual fomos feitos. É como fomos gerados. Assim, Jesus está falando que essa condição de se apresentar como servo é porque isso faz parte da nossa natureza. Não é uma questão de ordem, é como devemos nos entender, segundo uma natureza que serve. É disso que nós somos feitos. Quando nos dedicamos ao serviço, à oferta, à entrega, é a forma que temos de aprofundar o autoconhecimento, de perceber os limites da nossa natureza. Qual é, de fato, a nossa dimensão como filhos de Deus. Isso precisa transformar nosso entendimento. Isso é uma luta de conceitos. O ensino de Deus, se não for aprofundado, se não houver uma meditação, se não houver um constante confronto com aquilo que a nossa natureza humana quer concluir, podemos passar desapercebidos e não entender nada. O serviço tem a ver com o que eu represento e não com o que eu posso ou com o que eu devo. E quando Jesus fala essa obediência, nos identifica com Ele como amigo. Ele está falando de afinidade de natureza. Está falando de uma transformação de entendimento que nos aproxima, que nos deixa mais parecidos com Ele. Para fazer de conta que está acabando, os irmãos do louvor, por gentileza. Entender o serviço como um privilégio identifica quem eu sou. Traduz o que eu represento. O serviço é a minha forma de representação do caráter de Deus em mim. De representar a natureza de Deus. De representar o coração de Deus. Entendendo que minha autoridade não vem do poder que eu tenho de realizar alguma coisa, mas a autoridade vem da consciência que eu tenho de quem eu represento. Entender Deus dentro e através. Serviço como identidade de caráter, como natureza de ser, como consciência antes de competência. Todo cristão verdadeiro é um servo. E o propósito principal de um servo é ser semelhante ao seu Senhor. Aquele que diz que é de Jesus deve viver e andar como ele andou. John Stott, refletindo sobre o discípulo radical, afirma que a semelhança com Cristo é o propósito de Deus para o seu povo. A melhor maneira de sermos parecidos com Ele é servindo como Ele serviu. Jesus é o nosso referencial de servo e de serviço. Se estamos em Cristo, se estamos em Cristo, se estamos em Cristo, somos para servir.